Ela tinha 12 anos, 237 dares no bolso e uma sacola com o que restara da sua vida. O café na cozinha tinha queimado, a xícara ainda fria sobre a mesa. Do lado da janela, o tremor de uma cortina anunciava vento e presságios. Sofia olhou para a foto sobre a estante. Uma mulher de vestido claro, expressão contida, um rosto que parecia ter pertencido a outra cidade. Às vezes, à noite, Sofia acordava com a sensação de que essa mulher vivia atrás do vidro, observando sem se mover. Era a mesma mulher que naquela manhã a colocaria dentro de um carro e aumentaria a distância entre elas, até a desaparecer no horizonte. O trajeto foi silencioso. Maria dirigiu como quem cumpre um dever, com as mãos firmes no volante, os olhos fixos no vão adiante. Às vezes murmurava palavras que Sofia não alcançava. Outras vezes olhava para a filha como se tentasse memorizar algo que a partir daquele instante já não lhe pertencia. Havia nas roupas da mãe ainda um traço de cuidado de anos melhores. Um casaco que não combinava com a estrada poeirenta, um cheiro de perfume que lembrava salas de chá e jantares com velas. Todos os sinais de um passado mais elevado, de uma vida que, por razões que Sofia tentava entender, se desfez em pequenos pedaços. Quando o carro parou, havia uma estacão pequena e uma estrada que seguia morro acima. Maria abriu a porta, segurou a sacola de Sofia com uma mão e com outra colocou na bolsa um envelope. Entregou-o à menina sem muito olhar. "Vai ficar bem", disse ela, e a frase soou mais como justificativa do que como conforto. No bolso da sacola, entre um casaco e um caderno vazado, Sofia sentiu o papel do envelope. Um bilhete dobrado, um silêncio pesado e, enrolado, o dinheiro. 237 ares. Aquilo era, ao mesmo tempo, muito e quase nada. O bilhete dizia, em uma letra apressada mas cuidadosa, "Sofia, você é mais forte do que imagina." Havia naquelas 6 palavras uma fuga de responsabilidade e, ao mesmo tempo, um voto de esperança tão curto quanto o traço de uma caneta. Maria fechou a porta do carro, deu alguns passos na estrada e ficou olhando. Não houve choro, nem explicações longas. O carro acelerou. A cidade ficou pequena. Sofia ficou com o bilhete e com o cheiro do perfume na roupa. Ela só percebeu quanto de mundo cabia numa estrada quando o clarão do último farol sumiu e sobrou só o vento e o som do próprio coração. A sacola parecia pesada de expectativas. Sofia apertou o bilhete contra o peito e sentiu naquele gesto as regras que viriam a guiá-la. Sobreviver, aprender. Não pedir demais. O primeiro ato de autonomia foi prático. Trancar a única mala e andar morro abaixo até encontrar um prédio que havia sido, uma vez, apartamento e em outra, solidão. O prédio era uma mancha de concreto na paisagem, com janelas que guardavam gelo e lembranças. Parecia ter sido posto ali por erro, numa rua que havia sido esquecida por quem planejou a cidade. Sofia entrou por uma porta semiaberta e achou numa das salas restos de móveis, um colchão encostado e uma gaveta com talheres. Havia um banheiro com cano estourado e um pequeno quintal onde crescia uma videira selvagem que dava figos no outono. A primeira noite foi um exercício de economia. A menina guardou cada respiração. Evitou chorar alto para não chamar a atenção dos vizinhos. Acendeu um pedaço de vela que encontrou no escuro e apagou quando sentiu que o medo poderia virar chama. No dia seguinte, a cidade pareceu maior e mais cheia de possibilidades do que a estrada. Sofia começou a mapear. Onde ficava a fonte de água? Qual mercadinho vendia frutas mais baratas? Quem deixava restos de comida no quintal para os gatos? Aprendeu a buscar raízes de plantas para filtrar a água. Leu, com os olhos que já haviam aprendido a decifrar rótulos, instruções de como ferver e limpar. Aprendeu a costurar um botão solto com linha que roubara de um saco de roupas doadas. Cada pequeno concerto era uma vitória sem festa.
Havia coisas, porém, que o inventário de sobrevivência não cobria. As amizades, a escola que não acontecia mais, as noites em que o medo tomava forma de animal no quarto frio. Mas mesmo nesses vazios, Sofia encontrou ferramentas. Um mercadinho dirigido por um senhor de mãos grandes, seu Antônio, tornou-se fonte de trabalho e de observação. Ele a viu pela primeira vez varrendo a calçada, e a oferta veio rápida, direta. "Moça, quer trabalhar aqui? Tem serviço para fazer e a gente paga. Nada bonito, mas vale." Ela aceitou. No mercadinho aprendeu a trocar troco com precisão, a dobrar embalagens, a conversar sem revelar a própria história. Ganhava pouco, mas era dinheiro que ia direto para uma caixinha escondida sob o colchão improvisado. Houve uma manhã em que Dona Lourdes, uma cliente que sempre comprava pão às quartas, a chamou para limpar a casa. Paga em moedas, com um olhar que misturava curiosidade e pena, Dona Lourdes não perguntou sobre a mãe. Ofereceu uma xícara de chá e um pedaço de bolo. Foi um dos primeiros contatos reais com gentileza anônima. A menina trouxe de volta ao quarto a sensação de que, nas ruas, havia redes finas, mas existiam. Mas o que mudou tudo foi a porta da biblioteca municipal. Sofia, em uma tarde de calor, subiu a rua em busca de um lugar com sombra e água fria. A fachada da biblioteca era discreta, com letras gastas, uma placa que anunciava horários e um pequeno jardim. Ela entrou, primeiro movida por curiosidade, depois pelo desejo de se perder entre páginas. O ar dentro era outro, seco, cheirando a pó e tinta, com uma calma que parecia embrulhar pensamentos. Pilhas de livros aguardavam em prateleiras como quem espera por leitores. A bibliotecária, Dona Carmen, era uma mulher de olhar agudo e mãos gentis. Viu Sofia chegar com a roupa suja, os pés cansados, e não perguntou de imediato. A observou enquanto a menina caminhava entre as estantes, tocando lombadas como se tocasse pessoas. Havia um magnetismo entre elas, nenhuma palavra precisa naquele primeiro momento. Dona Carmen ofereceu um caderno velho e uma caneta que havia sobrado de doações. "Para você anotar o que quiser", disse. Sofia hesitou, aceitou, e sentou-se numa mesa perto da janela. Nos capítulos dos livros, ela encontrou instruções para coisas práticas, como cozinhar com pouco, remendar roupas, trocar uma torneira, e também mapas para outros mundos, memórias de quem havia vivenciado o desamparo, guias de trabalho manual, relatos de professores que transformaram bairros inteiros. A biblioteca era, nesse sentido, um cofre de ferramentas. Cada página lida se tornava um instrumento para a sua vida. Ao longo das semanas, Sofia dedicou as manhãs aos livros e as tardes ao trabalho no mercadinho e em casas próximas. As noites eram para escrever no caderno. O primeiro parágrafo do seu diário dizia: Dia 1, 237. Uma sacola, um bilhete. Encontrar água, sobreviver. Assim nasceu o hábito de anotar como se organizar fosse também rezar. No caderno, ela passou a desenhar tabelas de gasto, listas de compras e metas. O grande salto veio com uma página numerada. Plano de 5 anos. Era coringa, uma bússola. Ali caberiam sonhos e passos. Aprender técnicas de limpeza profissional, conseguir clientes fixos, economizar para consertar o telhado do prédio, regularizar a moradia, estudar para, quem sabe, ser professora. Cada item vinha acompanhado de subtarefas e prazos, que no começo pareciam ousados demais. Mas ela escreveu, e ao escrever, começou a acreditar que era possível. Dona Carmen, mais do que uma leitora de livros, foi um espelho de possibilidades. Não fez perguntas invasivas. Em vez disso, apresentou a Sofia pequenas oportunidades. Cursos rápidos oferecidos pela prefeitura, um informativo sobre como montar um negócio de serviços domésticos, contatos de pessoas que precisavam de ajuda com limpeza e organização.
Foi ela quem a ensinou a usar um computador pela primeira vez. As mãos de Sofia tremiam sobre o teclado, lendo tutorial por tutorial, copiando e colando endereços de e-mail e, mais tarde, imprimindo um currículo simples. Os primeiros clientes surgiram por encadeamento social. Uma faxina na casa de Dona Marta, limpeza semanal no consultório de uma dentista local, pequenas reformas em cortinas. Cada centavo era contabilizado, cada elogio guardado como uma medalha invisível. Sofia passou a usar 10 reais por semana para comprar material de limpeza. 20 reais iam para sua caixinha de reforma, o restante servia para comprar livros. Havia também dias de fracasso, uma cliente que reclamou da pressa, uma tarde chuvosa sem serviços. Mas o peso das pequenas vitórias começou a empurrar a insegurança para o lado. Enquanto isso, a cidade sussurrava. Em mesas de bar e filas de mercado, contava-se que a mãe de Sofia, Maria, fora uma vez figura conhecida em colunas sociais. Casamentos, recepções, detalhes de vestidos e talheres. Havia fotos antigas, amareladas, onde Maria sorria em festas com joias que hoje não existiam mais. O que poucos sabiam, e o que Sofia descobriu apenas por pedaços, era que o brilho se quebrara em etapas. Primeiro o marido, depois os créditos, depois a vergonha. Diziam também que ela fora viúva e que a viúva acabara por desaparecer. Alguns afirmavam que foi por depressão, outros sussurravam sobre dívidas que a sufocaram. Sofia guardava essas informações como se fossem partículas de um espelho partido. Refletem, mas não mostram o rosto inteiro. Numa tarde de outono, ao buscar contas antigas no arquivo do prédio, havia uma pasta com papéis que alguém esquecerá na gaveta. Sofia encontrou o nome. Dona Conceição. Era a antiga proprietária do prédio, uma professora respeitada que morrera alguns anos antes. O papel indicava que o imóvel não fora reclamado. Havia também uma fatura de luz vencida, o que explicava as janelas escuras. Alguém havia parado de pagar e o lugar caíra em desuso. Para Sofia, descobrir que ali vivera uma professora foi como receber uma carta do destino. Conceição, mesmo morta, passou a existir como figura que lhe oferecia permissão para aprender e ficar. Ela decidiu transformar um dos quartos vazios em biblioteca particular. Reuniu livros doados na biblioteca municipal, arrumou prateleiras improvisadas com tábuas e pregos, limpou com capricho e pintou as paredes com tinta que um comerciante trocou por serviços. O espaço ficou pequeno, mas era dela. À noite, sentava-se sob uma luz trêmula e lia um capítulo. Escrevia cartas que nunca enviaria, endereçadas à mãe, à Conceição, a si mesma. Em uma dessas cartas, escrita com a caligrafia que aprimorara nas semanas de estudo, dizia: Querida eu, se chegar aqui e não houver mais forças, lembra do que já fiz. Aprendi a consertar, a limpar, a fazer contas. Vou transformar este lugar. A comunidade, aos poucos, foi conhecendo a garota que trabalhava com afinco. Alguns vinham por necessidade, outros por curiosidade. Dona Marta era a primeira a notar uma diferença. Essa menina não é comum, disse ela a outra cliente, como quem confessa um tesouro. E as histórias foram se encadeando. O serviço bem feito de Sofia, a recomendação, a troca de palavras, o contato com outras mulheres da cidade. Com o tempo, ela passou a ter 2 ou 3 clientes fixas por semana. Não era riqueza, mas era consistência. E consistência, para quem andara na estrada, valia como porto. O caderno da menina começou a acumular anotações que pareciam menos sonhos e mais instrumentos de engenharia prática da vida. Listas de preço, rascunhos de anúncios que colaria em mercados, ideias de economia para comprar tintas em promoção. Havia também entradas que guardavam fraturas. Não sei se a mãe voltará. Saio sozinha à noite e tenho medo, mas sobrevivo. Em dias de chuva, Sofia lia cartas antigas da mãe,
pedaços de bilhetes de quando a família ainda jantava junta, e tentava costurar as lacunas da história. Não havia rancor explícito. Havia perguntas. Havia também o desejo de compreender sem aceitar a justificativa do abandono. Dona Carmen, consciente do percurso, convidou Sofia a participar de um curso noturno de gestão de pequenos serviços. Ali, entre outras mulheres, ela aprendeu sobre precificação, como guardar recibos, noções básicas de empreendedorismo. As noites de curso eram exaustivas, corpo cansado do trabalho, cabeça ainda com perguntas, mas cada módulo dava ferramentas que tornavam a vida palpável. Em casa, depois das aulas, Sofia desenhava pequenas metas mensais no caderno. Poupar 300 azales para começar a consertar o telhado. Juntar 100 reais para comprar uma máquina de costura usada. Economizar para pagar a taxa de baixa inscrição de um curso de magistério. O plano de 5 anos ganhou subtítulos e prazos. Ela sabia que nunca seria o mesmo que sonhava quando criança. Ser a filha do jantar elegante. Mas o plano lhe devolvia um sentido de futuro. As semanas se transformaram em meses. Em um sábado, ao voltar de uma limpeza em uma casa na parte alta da cidade, Sofia encontrou um envelope no pequeno armário onde guardava as economias. Dentro havia um folheto recortado de jornal. Uma nota discreta sobre a morte de Dona Conceição, a antiga dona do prédio. No canto do recorte, alguém escrevera com caneta preta: "Professoras deixam herança de conhecimento, não de bens." A frase pegou Sofia pelo pescoço. Havia ali, para além do desespero, uma convocação tácita para manter acesa a chama do saber. Foi também naquele período que a cidade parecia colaborar em pequenos sinais. Um rapaz que trabalhava na prefeitura veio buscar umas plantas no mercadinho e indicou a Sofia a possibilidade de solicitar a regularização da moradia por uso capião. Explicou com cuidado, em palavras simples, que eram passos lentos, papéis, testemunhos. A perspectiva de transformar aquela ocupação em algo legal deu a Sofia mais um fio ao qual se agarrar. Não era só sobreviver, era tornar permanente um lugar que poderia, afinal, ser lar. Porém, a visibilidade trazia riscos. Algumas pessoas passaram a perguntar demais. Outras notavam a presença constante da menina no prédio e comentavam em voz baixa. "De quem é essa menina?" perguntava-se nos balcões. Dona Carmen, certa noite, sentou-se com Sofia e falou com suavidade. "Quando você vira alguém que as pessoas conhecem, aparece gente querendo te ajudar e gente querendo saber demais. A escolha é sua sobre como se expor." Aquela frase passou a funcionar como um escudo. Exposição seletiva. Os dias de trabalho, estudo e administração financeira formaram uma cadência que deu a Sofia ritmo e dignidade. Ela passou a tratar a vida como uma oficina de pequenas reformas. Aos poucos, economizou o suficiente para comprar uma caixa de ferramentas. Depois, materiais para pregar prateleiras e reformar o que precisava no quarto, transformado em biblioteca. Cada aldeão que entrou ali sentiu a mudança. O lugar cheirava a limpeza, a tinta, a possibilidade. E as crianças que vinham por curiosidade, atraídas pelas histórias que uma professora falecida havia deixado, começaram a frequentar o espaço nos finais de tarde. Sofia lia para elas, improvisando vozes, transformando capítulos em peças vivas. Num dia em que o sol punha-se baixo e o vento fazia um som que lembrava páginas viradas, Sofia rascunhou no caderno um novo segmento do plano. Formação, magistério, economia, projeto social. Escreveu com letra firme que em 5 anos gostaria de ter um projeto para crianças vulneráveis. Um lugar onde o aprendizado fosse gratuito e prático, onde se ensinasse a consertar e a ler, a poupar e a sonhar. Na borda daquela página, colou o bilhete da mãe. O bilhete, que antes fora um sinal de abandono, agora era um amuleto. Você é mais forte do que imagina. Releu a frase várias vezes, como quem confirma um juramento.
Aos poucos, a cidade começou a olhar para ela de outro modo. Menos como a menina da sacola e mais como a mulher que fazia a diferença nos pequenos ambientes. Ainda assim, havia noites de dúvida. Deitada sobre o colchão fino, Sofia às vezes imaginava a mãe em salões com taças de cristal, sabendo que uma vez existira uma vida em que festas marcavam dias e onde talvez o nome de Maria aparecera em colunas. Havia ressentimento? Um pouco. Havia compreensão? Também. Porque entender que a mãe fora viúva, que perdera status, que talvez o peso da vergonha a tivesse esmagado, permitia a Sofia construir não a absolvição, mas uma narrativa humana onde ninguém era puramente vilão. Em uma tarde de inverno, enquanto arrumava um armário para guardar livros, encontrou uma caixa com cartas velhas. Correspondências de Maria com amigas de uma época em que as hospedagens eram páginas sociais. Havia menções a jantares, a roupas, a viagens. Havia também um recorte que sugeria dívidas e uma linha riscada sobre não suportar mais os olhares. Sofia leu com cuidado, sem a pressa de julgar. Naquela caixa, viu não só a história da mulher que a abandonara, mas também sinais de uma pessoa que padecera de solidão e medo, talvez derrubada pela vida tanto quanto por si mesma. O plano de 5 anos entrou em ação. A rotina passou a ter marcos. 3 clientes fixos ao mês, reservar 20% do ganho para reformas, inscrever-se num curso por ano, mostrar em 2 anos um espaço reformado que pudesse acolher crianças. Havia disciplina, porque disciplina era a linguagem que transformava dor em projeto. Havia também momentos de falha onde, por exemplo, o telhado vazou e parte dos livros molhou. Mas ela aprendeu a secar cada folha com paciência e a construir, com isso, um cuidado que se transformou em pedagógico. Ensinar crianças a proteger livros, ensinar paciência. E então, numa manhã em que o vento cheirava a chuva, chegou ao mercadinho uma visitante que parou diante do balcão para conversar com seu Antônio. Era uma mulher com um ar de quem viajou muito, com sotaque ligeiramente diferente e um olhar curioso. Ela ouviu falar de Sofia por acaso e dali surgiu, como acontece em cidades pequenas, uma proposta que vinha de longe. Uma oferta de trabalho na capital, um contrato temporário, uma chance de renda mais constante, o convite para trabalhar em uma casa como coordenadora de limpeza e organização, com promessa de salário melhor e treinamento formal. A oferta era, para Sofia, um vento que poderia levar tudo o que construíra ou uma porta para o degrau seguinte. Sofia segurou a proposta no caderno e anotou prós e contras. O bilhete da mãe foi a marca d'água em cada reflexão. Partir significava abandonar o prédio que começara a curar-se, deixar a biblioteca que transformara. Ficar significava continuar naquele ritmo de ganho miúdo, de autonomia lenta, mas sólida. A decisão teria custos emocionais e práticos. Ao redor, a cidade esperava. Dona Carmen a observava como se cada escolha de Sofia fosse uma lição que também a bibliotecária poderia aprender. Ela escreveu no caderno pela primeira vez, com uma inquietude que não se dissipava com a rotina. Oferta Porto Alegre, possibilidade de escola, dinheiro, exposição. Embaixo, enumerou as dúvidas. A caneta corria como se o próprio movimento pudesse clarear a mente. Do lado de fora, as crianças brincavam, a tarde caía e um caminhão passava rumorejando pela rua. Sofia respirou fundo. Sentiu no bolso os 230 séries dobrados como uma lembrança que não a acompanhara mais apenas como esmola, mas como ponto de partida. Quando fechou o caderno, alguém bateu à porta do prédio. Não era uma batida comum. Soou firme, como batida de anúncio. Sofia prendeu a respiração. Por um momento pensou em escondê-lo. Pensou nas possibilidades de que a notícia trouxesse alguém da prefeitura, um fiscal ou alguém que a reconhecesse. O som da porta cortou a tarde. A cidade, com suas correntezas silenciosas, acabara de jogar mais uma pedra no lago tranquilo que ela vinha construindo. Ela se levantou e foi atender.
A batida na porta soou como se alguém quisesse cortar o silêncio com precisão. Sofia ficou imóvel por um segundo, ouvindo os ecos que a madeira devolvia à tarde quente. O peito lhe apertou. Podia ser um morador curioso, um fiscal, ou alguém do conselho que viesse perguntar de quem era aquele lugar. Segurou o caderno contra o corpo, como se a caneta escondida entre as páginas fosse a última defesa. Quando abriu, encontrou seu Antônio na soleira, o rosto mais sério do que de costume, e um envelope amarfanhado na mão. Atrás dele vinha Dona Marta, com um cachecol apertado no pescoço. Veio um rapaz da prefeitura, disse seu Antônio sem rodeios. Disse que tem um documento, mas queria falar com a dona. Sofia engoliu seco e convidou-os a entrar. O som dos passos no piso antigo parecia protestar pela presença de visitas. O envelope trazia o brasão da prefeitura e um carimbo ainda úmido. Dentro, uma carta simples. Informava sobre a possibilidade de regularização, um contato na Secretaria de Habitação e um agendamento para uma orientação. Ao pé da página, alguém escrevera à mão: levar testemunhas, procurar a Dona Carmen. Sofia sentiu uma mistura de alívio e pavor. Era a promessa de um caminho, mas também a ameaça de exposição. Se você que está ouvindo gosta de histórias de superação, deixa um like. É um gesto pequeno que ajuda outras pessoas a conhecerem narrativas como esta. Dona Marta foi a primeira a oferecer seu testemunho. Vejo essa menina por aqui há tempo, disse, como se redigisse a declaração no ato. Seu Antônio acenou, confirmando horários, compras registradas, trocos dados. Dona Carmen, quando soube, trouxe uma cópia do registro de frequência da biblioteca, onde constavam as leituras de Sofia e a participação nos cursos noturnos. Aos poucos, o suporte formal se alinhava ao que já vinha sendo feito no dia a dia. A regularização, no entanto, não era um passe de mágica. O funcionário explicou em palavras simples que o usucapião exigia comprovar o tempo, a posse pública e a intenção de dono, e que testemunhos eram parte disso, além de documentos que comprovassem trabalho e residência. Para quem nunca teve papel assinado que servisse de prova, tudo aquilo parecia uma burocracia de outro mundo. Mas havia um plano: reunir testemunhas, montar um dossiê com recibos, fotos, declarações, tudo organizado em pastas que pareciam pequenas fortalezas. A primeira tarefa concreta foi estancar o vazamento do telhado que ameaçava o acervo improvisado. Com o dinheiro guardado, Sofia comprou pregos, uma lona e tinta. Chamou um rapaz que havia trabalhado com ela em reformas pequenas e, numa tarde de sol intercalado por nuvens, subiu no telhado com as mãos calejadas, sentindo o cheiro de telha quente e poeira. Seu esforço não foi só físico. Era sinal de que estavam dispostas a transformar aquilo em algo duradouro. Enquanto consertavam, Sofia continuava o trabalho de sempre: limpezas, costuras, pequenos consertos. Mas a agenda ganhou outras linhas: reuniões com a bibliotecária para organizar eventos culturais, visitas a cartórios para entender papéis, tardes gastas telefonando para antigos clientes pedindo declarações. A vida se fez de microtarefas. A cada cópia xerocada, ela sentia que erguer um lar também era um trabalho de escritório. O processo trouxe à tona memórias que Sofia guardara em caixas: bilhetes, recortes, fotos. Em uma destas, viu a mãe sorrindo num salão. O vestido parecia coisa de revista, o colar parecia pesar de tanto brilho. Ao lado, uma fotografia mais recente mostrava o mesmo rosto marcada pela fadiga, com olhos que pareciam ter perdido o costume de brilhar. Sofia não colecionava raiva. Colecionava explicações que, no melhor cenário, poderiam servir para compreender. Não aceitava o abandono como justificativa, mas observava as rachaduras humanas que o antecederam. A rotina de recolher documentos acabou aproximando pessoas que antes só conheciam a menina pelos serviços que ela prestava.
Uma senhora que era vizinha na parte alta deu uma declaração detalhando ter visto Sofia ali há anos. Outra, a dona de um consultório, escreveu sobre o trabalho que ela fazia com cuidado. Alguns relatos vinham acompanhados de pequenas doações, outras vezes de palavras de incentivo. Para Sofia, houve uma descoberta lenta e preciosa. A comunidade, ainda que frágil, podia ser alicerce. Os primeiros meses de construção foram de noites longas. Ela fazia contas até tarde, riscando números, ajustando prioridades. Em uma das páginas do caderno, escreveu como quem recita uma lista de presentes futuros. Caderno, ano 3, 1. Economizar 1.000 calhales para registro e pequenas reformas. 2. Organizar depoimentos de 5 testemunhas. 3. Comprar estante robusta para a biblioteca. 4. Inscrever-se no curso técnico do magistério. 5. Planejar evento de arrecadação na praça. As tarefas ganhavam datas, e as datas ganhavam força. Sorteou-se um pouco de azar também. Um mês de chuva fez cair parte de uma parede recém-rebocada. O gasto dobrou. Em outra tarde, uma criança derrubou uma pilha de livros e rasgou a capa de um volume raro doado por Conceição. Sofia secou as páginas com cuidado quase religioso e passou cola como quem costura ferida. O cuidado transformou-se em ritual. Dentro desse movimento, a proposta de trabalho em Porto Alegre voltava como túnel de vento. Uma possibilidade que entrava e balançava tudo. A mulher de ar viajado, que aparecera semanas antes no mercadinho, reapareceu numa manhã e pediu para conversar com Sofia a sós. Tinha um formulário na mão, cifras, referências de formação. Apresentou-se como coordenadora de um programa de capacitação que buscava profissionais para trabalhar em casas de alto padrão na capital, com curso de qualificação incluso. É temporário, disse. 1 ano, talvez 2. Você ganha experiência, dinheiro, pode estudar. Para muitos, seria bilhete dourado. Para Sofia, significava deixar um projeto que começava a nascer e arriscar a estabilidade construída no próprio ritmo. Ela fez planilhas mentais. Contou o que poderia ganhar e o que poderia perder. Sentiu o peso do bilhete da mãe no bolso. Aquele pedaço de papel que no começo fora promessa breve, agora se tornara símbolo de ponto de partida. Partir daria dinheiro, mas abandonaria a biblioteca que, por ironia, nascera do vazio deixado por outra mulher. Ficar era continuar com passos longos e lentos rumo a algo que ela mesma definira. Um projeto social, uma casa de aprendizado. Escolher seria definir que tipo de pessoa queria ser. A decisão veio numa madrugada em que o vento parecia virar conversas entre as paredes. Sofia escreveu no caderno. Reflexão. Partir. Ganhar experiência, dinheiro e talvez voltar com algo maior. Ficar. Consolidar aqui. Crescer devagar. Transformar comunidade local. Assinou com uma frase. Quero aprender sem deixar de pertencer. E decidiu ficar. Não por teimosia, mas por construir coerência entre sonho e lugar. Aceitou, no entanto, um acordo híbrido. Manter contato com a proposta da capital, buscar cursos à distância e ver se poderia, em algum momento, fazer formações curtas fora, sem abandonar o projeto. A vida, ela aprendera, não aceitava dicotomias fáceis. Nos anos que se seguiram, a Transformacal foi concreta e feita em pedaços. A biblioteca improvisada cresceu. Sofia conseguiu doações de livros, ganhou algumas prateleiras de ferro de uma escola que fechara, recebeu um quadro negro da antiga sala de aula de Dona Conceição. Organizou feiras de troca de livros, tardes de contação de histórias e oficinas de costura para as mães da comunidade. Em um sábado, a praça foi palco de uma rifa para arrecadar verba para comprar uma máquina de costura usada. A noite terminou em música e empanadas, e o valor alcançado foi mal suficiente para sonhar, mas símbolo de que pertenciam uns aos outros.
No caderno, as metas do plano de 5 anos ganharam checagens mensais. Havia entradas que eram pequenos triunfos. Primeira máquina de costura, comprada, usada, doação de 200 livros, arrecadada, documentos para uso capião, protocolados. Cada passo vinha com um custo, uma conversa, um risco. Ao longo do processo, Sofia precisou aprender a negociar com a cidade, a entender leigos termos legais e a cultivar paciência institucional. Uma virtude que parecia estranha ao ritmo da vida nas ruas. Houve recuos e provas de fogo. Um período de doença atingiu uma das clientes principais. Com a renda menor, as economias tiveram de ceder. Numa tarde, um fiscal bateu à porta querendo verificar condições sanitárias do prédio. A bibliotecária sentiu o tremor da inspeção como quem teme o veredito final. Mas foram o bom senso e a documentação organizada que o salvaram. Contratos informais, fotos datadas, depoimentos escritos. A posse foi demonstrada não apenas pelo tempo, mas pela rede que se formara em torno do espaço. Entre os momentos de tensão, Dona Carmen foi constante como farol. Às vezes trazia uma xícara de café. Outras vezes trazia pequenas tarefas. Revisar um texto, telefonar para alguém, inscrever Sofia em um curso. Um dia, a bibliotecária entregou-lhe uma caixa com papéis de Dona Conceição, cadernos de planejamento de aula, listas de alunos e um pequeno diário sobre métodos de ensino. Sofia leu devagar, como quem decifra um mapa. Ela acreditava em aprender com as mãos e os olhos, disse Dona Carmen. Deixa que essas anotações a orientem. Você faz isso bem. Sofia usou os apontamentos de Conceição como base para oficinas que misturavam leitura e trabalho manual. Crianças aprendiam a reparar livros enquanto praticavam leitura em voz alta. Adolescentes aprendiam a costurar e a contabilizar custos de produção. O projeto cresceu por atracal prática. Era útil, era vivo. O nome que veio naturalmente foi Oficinas Conceição, uma homenagem simples que, para Sofia, era também um reconhecimento de dívida com quem tivera o mesmo ofício e o transmitira de forma anônima. Com o tempo, a ocupacal do prédio começava a ganhar formalidade. O processo de uso capião avançou com depoimentos assinados, fotos datadas e o relatório social que descrevia a função comunitária do espaço. Quando, finalmente, o documento provisório chegou às mãos de Sofia, ela sentiu uma mistura estranha de triunfo e descrição. Ser dona daquele canto era menos sobre título e mais sobre responsabilidade. Assinar papéis que a reconheciam não apagava as noites duras, mas transformava o lugar, agora oficial, em promessa antiga cumprida. No entanto, a história não se encerrou com um carimbo. A fama discreta do lugar atraiu olhares variados. Uma reportagem local, que começou como um perfil humano, ganhou espaço nas redes e repercutiu em praças maiores. Pessoas de outras cidades queriam saber como aquela menina transformara um prédio esquecido em ponto de encontro. Alguns ofereceram apoio financeiro. Outros chegaram curiosos, alguns maldosos. As redes sociais trouxeram doações, críticas e, por vezes, olhares predatórios. Sofia aprendeu a manejar a visibilidade com a mesma cautela com que abria suas portas, seletivamente. O ápice emocional da construção veio num dia de festa. Depois de anos de economia e trabalho comunitário, Sofia e os moradores organizaram a inauguração formal da Biblioteca Conceição. Não era uma cerimônia de grandes autoridades, mas tinha o que Sofia mais valorizava. Crianças com olhos atentos, mães que levavam marmitas e um bolo dividido em fatias justas. No púlpito improvisado, ela falou com a voz mais firme que encontrou. Contou, sem excessos emocionais, sua trajetória. Falou de donativos, de noites de chuva, do caderno que servira de mapa. Aplausos vieram, alguns mais contidos que outros, mas cada palma foi para ela como se fossem tijolos colocados por mãos amigas. Na plateia, entre pessoas conhecidas,
Havia alguém cuja presença fez o ar encolher por um instante. Maria, a mãe. Não era a mesma mulher das fotografias antigas. O casaco não era de cetim, e o perfume havia perdido a extravagância. Havia, no entanto, algo mais difícil de nomear. Um enrijecimento que denunciava vergonha, e um cansaço peculiar de quem se moveu muito e caiu. Maria estava ali, de pé na traseira, observando. O mundo inteiro parecia contido naquele momento. Poderia haver confronto, pedido, drama, talvez explosão de lágrima. Sofia sentiu o caderno vibrar na bolsa, e por um minuto, revivida a sacola que lhe trouxera o bilhete. Mas o que fez foi respirar, como aprendera a fazer nas noites de estudo. Depois da cerimônia, as pessoas se dispersaram em conversas e abraços. Maria aproximou-se com passos tímidos. Não houve acusações. A voz dela saiu pequena. Sofia. A simples pronúncia do nome fez a menina, que agora não era só uma menina, olhar para o rosto que a tivera nascido. Havia coisas que uma palavra não poderia apagar e outras que uma palavra podia começar a reparar. Maria falou de dias em que a cidade a vira como estrangeira, de noites sem sono, de reclamações que se tornaram grilhões. Não pediu perdão apenas por culpa. Pediu que Sofia lhe permitisse compartilhar um silêncio que carregara sozinha. Fui viúva, disse ela, como se isso justificasse uma longa história de queda. A cidade, as pessoas, me deram as costas. Achei que se te deixasse te salvaria do mesmo ostracismo. Sofia ouviu. Não foi uma absolvição automática, nem uma explosão de ressentimento. Foi uma conversa que parecia ter o ritmo de alguém aprendendo a cuidar de feridas antigas com delicadeza. Você me deixou, disse Sofia com honestidade, e eu fiquei. As palavras foram curtas, contendo muito. Maria não tentou apagar o ato. Não lançou justificativas que soassem como defesa. Havia no rosto dela uma fadiga que parecia vir de um longo processo de perda. Do marido, do status, talvez de si mesma. O encontro não terminou com um abraço cinematográfico. Foi um reconhecimento de que ambas haviam sido vítimas do que a vida lhes impusera. Uma, da perda e da vergonha, a outra, da ação de ser deixada. Elas conversaram sobre tarefas práticas. Maria trazia notícias de contatos antigos que poderiam talvez ajudar em pequenas doações. Ofereceu-se para consertar roupas gratuitamente para as oficinas. Era um gesto contido, mas pede-se muito menos do que um perdão heróico. Pede-se um fio de reconstrução. Com o tempo, as relações que se estabeleceram foram delicadas. A presença de Maria na cidade não foi aceita por todos. Alguns ainda murmuravam. Mas Sofia, madura na decisão de honrar sua própria história, sem transformá-la em rancor, aceitou uma convivência cautelosa. Em reuniões mensais da biblioteca, Maria aparecia ocasionalmente, sempre a postos para costurar e consertar peças, sem buscar reconhecimento. Era a forma mais prática de expiação, trabalho e silêncio. Os anos seguintes consolidaram a trajetória. Sofia concluiu o magistério em uma escola técnica noturna, parte com bolsas, parte com trabalho em troca de aulas particulares. A formação não foi um salto instantâneo, mas um acúmulo de esforços. Tornou-se professora, não de uma sala branca e distante, mas de um espaço que misturava oficina e leitura. O projeto Pequenos Guerreiros começou como turma de concerto de livros, e passou a oferecer bolsas de estudo para adolescentes interessados em logística de projetos comunitários. Alguns jovens que passaram pelas suas turmas voltaram anos depois para trabalhar como coordenadores. Outros, para contar que, graças ao cuidado recebido, conseguiram terminar o ensino médio. Os números jamais foram meteóricos. Medições de sucesso eram mais humanas. Uma criança que aprendeu a ler sozinha. Uma mãe que passou a costurar para vender e garantiu a matrícula do filho. Uma jovem que foi aceita numa faculdade de serviço social.
Essas vitórias, pequenas e compostas, formavam um mapa de transformação mais resistente do que qualquer manchete. 15 anos após a sacola e os 237 lares, Sofia caminhava por um corredor com paredes forradas de prateleiras. Crianças riam, uma máquina de costura zumbia e, ao fundo, num quadro, uma foto de Dona Conceição acompanhava um bilhete onde se lia: "Ensinar é plantar sem ver sempre a árvore." Sofia sorria, enxugando mãos que tinham costurado jornadas. O prédio, agora legalizado, com um pequeno termo de posse e uma placa discreta na fachada, respirava a matéria das vidas que ali se haviam entrelaçado. O dia foi de rotina e de celebração contida. Visitas de escolas, reuniões com patrocinadores pequenos, um jantar comunitário para angariar fundos para ampliar uma sala de informática. No final da tarde, havia um instante de silêncio planejado por Sofia. Reuniu as crianças e pediu que cada uma lesse uma frase que a lembrasse de um sonho. Um menino leu: "Quero consertar estradas." Uma menina, tímida, disse: "Quero ser professora como a Sofia." As palavras eram modestas e, para Sofia, pesavam como ouro. No intervalo entre uma atividade e outra, ela encontrou Maria no corredor. Havia entre ambas uma cumplicidade de quem partilhou o mínimo necessário para continuar convivendo. Respeito a limites, vontade de contribuir. Maria, com as mãos ásperas de costura, entregou a Sofia um pequeno envelope. "É pouco", disse, "mas penso que serve para comprar linhas." O gesto era mais simbólico do que financeiro. Recebeu o envelope e deixou que a cidade continuasse a costurar as próprias tramagens. Sofia guardou o envelope no bolso junto ao caderno que, ao longo dos anos, jamais a havia deixado. Em páginas já amareladas, havia listas, mapas, perdas e ganhos. Na capa, ainda colado de modo fatigado, o bilhete original: "Sofia, você é mais forte do que imagina." O papel já estava frágil, mas a frase, de alguma forma, ganhara camadas de sentido. Não era apenas promessa da mãe, era constatação de quem resistira e usou a resistência para transformar. Anos depois, quando perguntada por visitantes sobre a origem do projeto, Sofia não contava a história como fábula moral. Contava como acontecera. Uma criança deixada na estrada, uma cidade que respondeu com fios de cuidado, uma biblioteca que virou oficina e um plano de 5 anos que foi corrigido diariamente. Contava também de Maria, a viúva de outrora, como figura complexa, capaz de erros e de pequenas reparações. "Ninguém é só o que fez de pior", dizia em entrevistas, sem desculpar o abandono, mas propondo leitura humana. O impacto do projeto expandiu-se com sutileza. Alunos antigos viraram elo entre a biblioteca e outras iniciativas. Doações chegaram de moradores que haviam sido beneficiados. A prefeitura ofereceu um pequeno subsídio para a manutenção. Sofia, que aprendera a contar cada centavo, passou a administrar uma entidade que era simultaneamente familiar e formal. Montou oficinas de capacitação para mães, pequenas feiras de trabalhos manuais e um núcleo de leitura que atendia idosos. A biblioteca virou ponto de encontro intergeracional. Crianças e anciãos liam lado a lado. O caderno de Sofia continuou a ser instrumento. Em uma das últimas páginas, escrita numa caligrafia que já não tremia, havia um trecho que parecia encerrar uma lição aprendida. "Aprendi que herança não é apenas ouro ou nome. É uma forma de ver o mundo. Dona Conceição deixou livros, a cidade me deixou tarefas, minha mãe deixou um bilhete que virou responsabilidade. O que escolho fazer com isso é minha resposta." Quando o sol se põe naquela cidade pequena, as janelas da Biblioteca Conceição refletem luz como se fossem olhos que não dormem. A voz de Sofia, hoje professora e coordenadora de um projeto que já acolheu centenas de crianças, segue transformando espaços. Às vezes,
Ao final de uma aula, ela abre o caderno e lê as primeiras linhas escritas aos 12 anos. Sente uma linha que liga o passado ao presente. A estrada onde fora deixada, o bilhete, os 237 séries. Tudo virou matéria de um trabalho que não eliminou a dor, mas a redirecionou para serviço. No fim, a história que começa com uma viúva de alta sociedade abandonada por todos e com uma criança à beira da estrada, termina de maneira circular e paradoxal. A queda social de Maria, a vergonha que a cidade impôs à viúva, acabou por acionar uma resposta que redefiniu a vida de Sofia. A ausência criou um espaço que foi ocupado por leitura, trabalho e companhia. O abandono, em vez de ser destino, virou catalisador de um projeto que multiplicou o cuidado. Sofia não usa aquele passado para angariar compaixões. Usa-o para ensinar que circunstância não é sentença. Que uma sacola com 237 daus pode ser ponto de partida. Que disciplina, educação e pequenas redes de gentileza sustentam mudanças. E, se alguém lhe pergunta se perdoou de todo o coração, ela responde com a mesma honestidade que marcou sua trajetória. Perdoei do modo que pude, com limites. Aprendi a transformar o que me foi tirado em algo que posso oferecer. Ao fechar a porta da Biblioteca Conceição naquela noite, ela lançou um olhar para a rua. Pela janela, a cidade se movimentava silenciosa. Havia ainda questões sem resposta, noites de cansaço, contas para pagar. Mas havia também crianças que aprenderam a usar uma tesoura, mães que venderam seu primeiro lenço costurado, jovens que passaram no vestibular graças a um estudo noturno sob a luz trêmula de uma lâmpada velha. O som das páginas virando era a prova de que, apesar de tudo, algo resistente nascera ali. Se hoje você ouviu essa história e sentiu que ela fala com você, conte nos comentários se já viu algo parecido na sua cidade. Inscreva-se para mais narrativas que mostram como respostas pequenas a feridas grandes podem redesenhar destinos. Obrigada por acompanhar Sofia até aqui.